Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, nos deu mais um áudio em forma de devocional com a sua palavra para a nossa meditação. Palavra essa que encontra-se no livro de Amós, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, que nos diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressão dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Glorificado e santo é o nome do Senhor. É que o Senhor fala acerca de alguns lugares, de forma simbólica. Primeiro ele vai falar no versículo 11, que por 3 transgressões de Edom e por 4 não retiraria o castigo. No versículo 9 ele diz que por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retiraria o castigo. Isso me faz lembrar acerca da intercessão de Abraão por Ló. Que Abraão começou a interceder e dizer: Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor poupará a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele disse: sim, eu pouparei. Se houver 40, Senhor, eu pouparei também. Se houver 30, eu pouparei. Ele disse: Senhor, me perdoe por ser mais ousado, mas eu vou perguntar ao Senhor. Se houver 20, o Senhor poupará a cidade? Sim. Se houver 10, Senhor, sim, eu pouparei. Mas quando Deus foi ver, só havia Ló e sua família. Então a cidade não teve como ser poupada. Mas ele e sua família foi poupado. E também acerca do pecado, Porque hoje, no tempo da era da graça, da vinda do Senhor, as pessoas às vezes erram, pecam várias vezes e o Senhor perdoa-lhes. Mas na época do Antigo Testamento, na época de Saul, a Bíblia vai dizer que Saul errou 1 ou foi 2 vezes e Deus retirou o Espírito Santo dele. E não teve mais chance para ele. Deus tirou o Espírito Santo e pôs um espírito atormentador, um espírito maligno em Saul. Com um erro. A Bíblia diz que Moisés, por uma transgressão, Ramaná sobre a Cai. Porque Deus falou para ele: fala a rocha, Moisés. Moisés bateu na rocha 2 vezes. No momento de ira, naquela rocha que representava Jesus Cristo, por causa dessa única transgressão de Moisés, Moisés não pôde entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Davi também cometeu um pecado, muito grave, mas foi um pecado. E Deus falou: a partir de hoje a espada vai passar na tua família eternamente, por causa de uma transgressão. Nos dias de hoje, se o pecador se arrepender, igual o Senhor disse para Pedro: Pedro, se teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7 vezes, tu deves perdoar. Se ele se arrepender primeiramente, Pedro, mas isso, se ele se arrepender e vir a ti pedir perdão, em outro evangelho, no evangelho de Lucas, vai dizer: se pedir perdão 7 vezes no dia, que devemos perdoar. Para que nós venhamos ser perdoados também diante do Pai. Porque quando o Senhor, contra aquela parábola do servo, que não perdoou a dívida do seu conservo, e o Senhor mandou ele para a prisão, no final ele fala assim: és vós, se não perdoardes ao vosso próximo, o Pai também não vos perdoará. E o Senhor está falando acerca da transgressão. Porque de certa forma ele se encontra irado com a humanidade que peca e não se arrepende. E isso cheira mal à narina do Senhor.
Quantas transgressões tinha o povo de Nínive? Se nós formos estudar a história de Nínive, vai dizer que de Nínive que ela era um país que matava-se criança enforcada, cometia todo tipo de crime ali naquele lugar. Mas com a pregação de Jonas, eles se arrependeram. E Deus teve misericórdia daquele povo. Uma cidade que ia ser subjugada, que ia ser destruída, o Senhor teve misericórdia e não destruiu aquele povo. Foi o problema de Sodoma e Gomorra, que eles pecavam e não se arrependiam, a ponto de quererem pecar até através dos anjos do Senhor. O pecado estava cheirando mal às narinas do Senhor, como no dia de hoje se encontra. Porque Jesus diz que ele ama o pecador, ele abomina o pecado, mas o pecador ele ama. Mas o pecador que se arrepende, o pecador que ora como aquele publicano orou, não o pecador que peca e ainda ora como o fariseu orou, não. Ah, Senhor, eu te dou graças porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dou dízimo, sendo que era pecador, este fariseu. Mas o publicano não. Ele orou, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador miserável, e não se achou digno nem de levantar a cabeça para olhar para a casa do Senhor, para o Senhor. E o Senhor Jesus disse que esse desceu dali com a sua oração ouvida, porque era um pecador arrependido. O Senhor te pergunta nessa noite, você tem se arrependido dos seus pecados todos os dias? Você tem sido uma nova criatura todos os dias? Ou você tem feito como o fariseu, que peca e ainda diz que não peca? E ainda dá graças a Deus por se achar melhor do que o próximo, do que o irmão. Porque o Senhor hoje, as janelas do céu ainda estão abertas. Hoje a misericórdia está aberta para aquele que se arrepende. Mas depois que morrer, acabou a misericórdia. Enquanto a vida há esperança, mas depois que descer no pó da terra, acabou. Se tiver em pecado e não se arrependeu, vai queimar no inferno. E não tem mais volta nem saída. Aleluia. Então é tempo de arrependimento. A mensagem que o João Batista pregava é a mesma de hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Jesus está às portas. Arrependei-vos. Jesus também pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus a vós. E hoje ele está falando sobre isso. É que nós lemos o Antigo Testamento, Amós. Nesse tempo, por uma transgressão, por duas, por três, por quatro, realmente o Senhor não perdoaria. Como diz no versículo 3, assim diz o Senhor, por três transgressões dos filhos de Amon e por quatro não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. A Bíblia diz que Davi cometeu outro pecado. Ele mandou Joabe contar o exército, quantos estavam ali pronto para ir à guerra. E Deus não queria que o exército de Israel fosse contado, a ponto do próprio Joabe falar: meu Senhor, Deus não vai se agradar disso. Mas mesmo assim ele insistiu para que Joabe contasse o exército de Israel, os homens que estavam prontos para ir à guerra. Joabe chega com a conta e ali Deus envia o profeta com 3 castigos para Davi. Tu quer escolher o qual, Davi? Ele disse: eu prefiro cair na mão do Senhor, eu prefiro passar 3 dias, se eu não me engano, de praga em Israel. E ali naquele castigo que ele escolheu, ele falou: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque eu sei que o Senhor terá misericórdia de mim. Os meus inimigos não terão misericórdia de mim. Se vier a fome, eu não vou suportar. E Deus envia aquele castigo e viu o seu anjo com a espada passando em Israel, em Jerusalém, e o anjo sai matando, matando. Eu sei que milhares de pessoas morreram. Não me lembro a conta, mas muitas pessoas morreram. Se eu não me engano, mais de 5.000. Ou foi 15.000.
E quando ele chega em Jerusalém, que o anjo ia matar mais gente, aí Deus falou, chega. Deus falou, chega, e o anjo parou a matança. Mas por um pecado, mais um pecado de Davi, Deus ele não tinha tirado o castigo estava continuando, mas quando Deus viu que a matança estava muito grande, ele teve misericórdia. Ele pediu para o anjo parar. Então, na época, antes da vinda de Jesus, isso é para a gente valorizar mais ainda a vinda do Senhor. Por causa de um pecado, muita gente perdia a salvação, muita gente perdia o Espírito Santo e muita gente morria por causa de um pecado, por causa de uma transgressão. E depois que Jesus veio, além de ele morrer na cruz por nossos pecados, ainda ele nos dá esse direito de se arrepender todo dia, para que a gente possa morar no céu. E eu tenho certeza que eu e você, nem que sejam em pecados pequenos, mas a gente não pega só em um pecado, mas em vários pecados que a gente considera pequeno. E todo dia a gente pede perdão e Deus perdoa. Mas no dia que Jesus voltar, isso é para quem pede perdão todo dia, porque tem gente que é orgulhosa e nem pede perdão, ou acha que não está pecando, achando que isso e aquilo não é pecado. Mas Jesus diz que não tem pecadinho e nem pecadão. O mesmo, o mesmo preço que paga um assassino, paga uma pessoa que pinta a unha, que corta cabelo, que anda na vaidade. O mesmo castigo que sofre um assassino, sofre o mesmo castigo uma pessoa que comete um pecado que acha que é pequeno. Então tem que se arrepender dos pecados. Não importa se é algo que você acha que é pequeno, que Deus não vai castigar, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão, como já falei. Por causa de coisinhas pequenas, muita gente vai perder a salvação. Que muitos pecam e não se arrependem. Aí Deus diz esta palavra: por causa de uma, de duas, de três transgressões, não tirarei o castigo. Muita gente está sofrendo o peso da mão de Deus, está sendo castigado e não sabe por causa de coisas que abre a boca para dizer que não é pecado, sendo que a palavra do Senhor condena, sendo que a sã doutrina do Senhor condena, sendo que a doutrina do Senhor condena. Muitos dizem, esse negócio de doutrina é de homem. Não, você vai ver no Novo Testamento, os livros que Paulo escreveu, quase todos vai falar de doutrina e da sã doutrina, porque é algo que o Senhor quer de nós. Não só a doutrina das vestes, do corpo e da alma, não, mas a doutrina da piedade, a doutrina do amor, a doutrina do perdão, porque doutrina significa o santo ensino de Deus. Doutrina em forma geral é tudo aquilo que Deus quer de nós, que às vezes nós deixamos de cumprir. Então reflita se você tem se arrependido todos os dias do seu pecado, se você tem entregado a tua vida realmente para o Senhor, se é só de lábios ou se tem vivido para Ele. Porque hoje a porta da arca está aberta, mas um dia a porta da arca se fechou e só ficou a família de Noé lá dentro. E no dia que a porta do céu se fechar, só vai ser aqueles que foi lavado e remido no sangue de Jesus que estará lá. Os outros estarão de cá de fora batendo na porta e não vão ouvir mais nada. Porque nesse dia a misericórdia de Jesus, de Deus, acaba para com a humanidade. Se quiser ser salvo, depois do arrebatamento vai ter que morrer por Cristo. Porque a misericórdia se encerra nesse dia, o Espírito Santo será levado para o céu. E aqui nessa terra só haverá dor, perseguição, morte. Momentos difíceis que Deus já me mostrou em visão, que ninguém queira ficar aqui depois do arrebatamento. Então se arrependa todos os dias dos teus pecados e procure não pecar nunca mais no mesmo pecado e nem em pecado algum. Que a gente venha ser encontrado santos, irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor. Que Deus vos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.